você vai ter aqui um pacote para SSL, né? Para cifragem de segurança via internet, né? É uma camada de segurança. Aqui em Source, você tem os pacotes do FreeRTOS Plus, que é os pacotes da AWS para conectividade de rede com os serviços da Amazon. Você tem a camada de rede, né? TCP/IP, você tem o cliente, você tem tudo que é input and output, I/O. Você tem, esse aqui é interessante, esse aqui é um pacote de rastreabilidade do FreeRTOS. É quase como se fosse o gerenciador de processos aqui do Windows, né? Quando você dá Ctrl Alt Del, ou você clica com o botão direito aqui na barra de tarefas e pede gerenciamento de processos, você tem uma lista dos processos que estão rodando, qual é o status dele, qual a ocupação do processador. E esse trace aqui, então, é um código que faz isso no FreeRTOS para a gente. E aí, isso aqui é muito bom para depuração, né? Caso você queira saber qual é a taxa de ocupação do seu software, do seu aplicativo num determinado hardware. Tá? Então, esse aqui é o FreeRTOS. Depois tem essa pastinha aqui, FreeRTOS, que é onde vai o código-fonte do kernel. Então, isso aqui é o kernel. É o equivalente a você vir aqui na página principal do FreeRTOS e clicar aqui no FreeRTOS kernel. O código é muito parecido, tá? Então, aqui você vai ter as funções, os arquivos de base do FreeRTOS, que é os temporizadores, a definição de uma tarefa, as filas de mensagens, né? Tem a definição de listas, tem as coroutines, são uma versão não preemptiva desse sistema operacional, e aí tem um monte de documentação aqui em cima. Tem aqui dentro dessa pasta Portable o código. Lembra que a gente fez lá, eu chamei port.asm no nosso sistema operacional? Então, Portable é todo o código que você não consegue portar para outra arquitetura, que ele é específico de uma determinada arquitetura. E aí aqui ele é tão específico que ele também é específico de determinados compiladores, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o código em assembly de troca de contexto para o compilador da Texas. Mas a gente também tem o código em assembly para o compilador da GNU, GCC. E aí tem as arquiteturas dentro, né? Por exemplo, você entra aqui no CCS, você vai ter os processadores da Texas, que é o processador ARM, o TR4 ainda não tem, mas tem o ARM Cortex R4 e o MSP430X, por exemplo, que é o que a gente vai usar. Então a gente vai usar esse código aqui. Mas se você compilou o mesmo código usando GCC, o código vai ser outro. Aqui tem muito mais arquiteturas, ele dá suporte a muito mais arquiteturas, várias versões do processador tipo ARM, né, da arquitetura ARM. Tem aqui os AVRs, né, que são os processadores das plaquinhas Arduino, o Atmega também. Tem tem um MSP aqui dentro, tem os MicroBlazes, o RISC-V, que é super popular agora, né? O que mais que eu reconheço aqui? Ó, tem os processadores que vêm nas FPGAs das Xilinx também, que é muito interessante. Você pode botar FreeRTOS dentro dos processadores das FPGAs. Então, isso é muito curioso. Então tá. Então, sabendo disso, a gente vai trabalhar com esse código. Então, essa aqui é uma outra forma de obter o código-fonte do FreeRTOS. Eu vou vir aqui no site do FreeRTOS. Se você abrir o site do FreeRTOS na página inicial, né? freertos.org, você tem aqui esse botão verde no canto superior direito, você clica aqui em Download FreeRTOS, e aí você vai ter a opção de baixar a última versão ou a versão estável, né? A versão de suporte a longo prazo, a versão LTS. A versão mais recente é de julho de 2021, ou seja, super recente mesmo, né? Mês passado, a última atualização. E esse aqui é exatamente o código que está no GitHub. É um snapshot do código que está lá no GitHub. Inclusive, se você botar o mouse aqui, você olhar aqui embaixo, né, você vai ver que o link que aparece ali para dar download é um snapshot do repositório GitHub.
O LTS também, mas ele é um branch, né? Ele é o branch do FreeRTOS LTS. Então vamos baixar esse cara aqui e vamos ver o que tem dentro. Então, na hora que você baixa o FreeRTOS, né, ele vai vir, eu já tinha baixado antes, então ele está aqui. Na hora que você baixa, você descompacta ele vem nesse arquivo zip, aí você descompacta ele para abrir essa pasta. Deixa eu só abrir o meu tablet aqui na nossa aula para poder monitorar o tamanho da tela, para ver se dá para ler as coisas que eu estou mostrando. Então, quando você abre a pasta do FreeRTOS, você vai ter uma pasta cheia de documentação. É bom sempre ler, né, essas coisas. Tem um Quick Start Guide, tem uma explicação sobre como é que você bota a camada de TCP dentro do FreeRTOS, né? E isso aqui são, na verdade, links que te levam para a documentação oficial lá do FreeRTOS. Ele tem aqui dentro umas ferramentas para criar pasta de projeto automaticamente, né? Você pode seguir, se você seguir direitinho o Start Guide, você vai ver que tem muitos scripts, né? Scripts em Python aqui, para te ajudar a fazer as coisas do FreeRTOS. Para criar pasta, para criar certificado, tudo que você precisar, ele vai te ajudar aqui. Eu vou fazer do meu jeito, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, aí vocês podem escolher um jeito ou outro. O meu jeito é o seguinte, tem duas pastas aqui, a pasta FreeRTOS e a FreeRTOS Plus. A Plus a gente pode ver mais tarde, que é aquele negócio que eu falei para vocês, que são as APIs conectoras dos diferentes serviços e diferentes plugins, né, do FreeRTOS. Então, o Plus não é necessário a gente usar agora. Depois a gente pode olhar o que tem aqui no AWS. Por exemplo, tem atualização over the air, né, coisa já pronta aqui para a gente pode usar esse código aqui. Tem os jobs lá do serviço da Amazon, né, para carregar, para você, se estiver fazendo leitura de sensores, né, você pode carregar direto lá no servidor deles, nos bancos de dados. Então, está tudo aqui. Eu vou direto para a pasta FreeRTOS, tá? A gente vai olhar esse Plus mais tarde. Então, pegando aqui o FreeRTOS, você se depara com uma documentação, obviamente, e você se depara aqui com 4 pastas. Pasta de demo, onde você tem um código exemplo para várias arquiteturas. E aí você pode pegar, por exemplo, o exemplo do MSP430. Então, eu tenho aqui MSP430X, aí tem 3 plaquinhas aqui, ó. A F5438, 5438 no Code Composer, no IAR, e no IAR usando a Launchpad 5969. Tá? Você pode usar isso aqui como projeto de base, né, para você fazer o seu próprio projeto. Mas eu vou fazer do zero. Na verdade, daqui a gente vai usar só, talvez, as configurações, alguma coisa de configuração, ou a gente pode escrever a configuração do zero também. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, vou voltar lá para a pasta FreeRTOS. E aqui tem a pasta de licenciamento, onde ele vai te falar qual que é a licença, né? Ele vai falar que o FreeRTOS está coberto por uma licença, hoje é uma licença da Amazon, né? Antigamente era uma licença GPL, mas agora é uma licença da própria Amazon, que permite você usar, desde que você cite, né, os autores, desde que você tenha sempre uma pasta com esse arquivo de license dentro dele. Você pode usar à vontade, até em projetos comerciais. Aí vem aqui fonte, o arquivo source é o que a gente vai de fato usar, é o código fonte do FreeRTOS. É isso que a gente quer compilar e colocar dentro do microcontrolador. E por fim, tem uma série de testes, se você quiser verificar se o seu código de fato funciona, tá? Então, aqui tem várias opções para a gente testar, usando CMake, tem projeto direto para o Visual Studio, então tem umas coisinhas interessantes aqui. Mas vamos para o que interessa, eu quero essa pasta source aqui. E aí dentro dessa pasta source, eu tenho os arquivos do sistema operacional
que são, pasmem, é um sistema operacional de 7 arquivos, é só isso. Tá? O FreeRTOS são 7 arquivos. É muito simples. Se você quiser, você pode ler o código-fonte inteiro e entender o código-fonte inteiro. Não é muita coisa. É diferente, por exemplo, quando eu falo código aberto, né, um código que é acessível, eu tô falando disso, um código que tem, não é poucas, são poucas linhas de código, porque aqui são 500 kilobytes de texto, né, então é bastante coisa, mas é factível de uma pessoa, de fato, ler esse código inteiro e entender. É diferente, por exemplo, do código da urna eletrônica, né? O pessoal hoje tem uma discussão muito forte sobre essa questão da segurança como é que o pessoal fala? Auditoria, se é auditável, né? O voto da urna eletrônica e tudo. É um código muito. Lá, o código da urna eletrônica, ele fica aberto, né? Para os pesquisadores estudarem. Logo antes das eleições, tem aquelas eleições fictícias, né? Simulado, tipo um simulado. E aí o código fica aberto para os pesquisadores. Mas não é um código aberto no sentido amplo, né? No sentido de código aberto mesmo, open source. Deveria ser, na minha opinião, mas não é. E aí você tem. E aí, quando o pessoal que já viu o código fala, cara, é um código de dezenas de milhões de linhas, né? Não é um código de milhares de linhas, é um código de milhões de linhas de código. Então, ele usa várias bibliotecas, usa vários componentes. Então, é praticamente impossível uma pessoa só, até o próprio desenvolvedor, né, que é o TSE, é, garantir que aquele código ele é livre de falhas, etc., que não tem bugs, não sei o que lá. Então, é um código muito grande, ele não é simples, ele não é tão verificável assim. Tá? Então, na minha opinião, essas coisas deveriam ser abertas mesmo. E simples. E o FreeRTOS, ele consegue isso de uma maneira muito elegante. Então, são poucos arquivos, com toda a funcionalidade do sistema operacional aqui. E aí tem a pasta include, que é basicamente quase, mais ou menos, os mesmos arquivos, com algumas coisas a mais, que vão declarar quais são os objetos que existem no sistema operacional. Isso aqui ele é separado por categorias, né? Se eu quero usar somente fila, se eu quero usar o semáforo. Isso aqui é importante porque quando você faz um include, você chama, né, os objetos que estão dentro desse include, e aí isso aumenta o tamanho do teu código, o tamanho do binário que vai para a memória flash do meu controlador. Então, as coisas serem mais separadinhas assim também é interessante. Mas você vê que não é muita coisa, né? Tem aqui 19 arquivos ao total, tirando o README dá 18 arquivos de cabeçalho, então bem tranquilo. E por fim tem essa pasta Portable, que é a pasta que... E eu já apaguei as outras. Espera aí, deixa eu descompactar para vocês verem o arquivo completo. Então, olha só, a pasta Portable é a pasta onde vem o código específico de cada arquitetura. Então, na pasta Portable, você tem acesso ao código assembly de todas as arquiteturas para a qual o FreeRTOS dá suporte. Então, você vai ter aqui aquilo lá que eu mostrei para vocês no GitHub. Como a gente vai usar o compilador da Texas específico para o MSP430, dentro disso aqui tudo, eu não vou precisar de nenhuma outra arquitetura. Então, é interessante que você apague, né, já que você não vai usar, o código de outras arquiteturas que você não vai usar. Então, vamos só localizar onde está a arquitetura que eu quero trabalhar. Então, é o Code Composer Studio, CCS. Abro aqui o MSP430X. E é esse código que eu vou querer incluir no meu projeto, tá? Esse código, né, esses mesmos arquivos aqui, eles estão presentes nas outras arquiteturas. É o port ASM, né, é o port macro.h, são arquivos padronizados da interface do FreeRTOS. É uma maneira genérica que o FreeRTOS tem para poder permitir que outros desenvolvedores desenvolvam, escrevam, né, código para encaixar em outras arquiteturas.
Então, como a gente vai usar só do MSP430, eu vou apagar todos os que não sejam desse cara aqui, tá? E vou apagar aqui todos os que não sejam CSS. Só que aqui não dá para apagar tudo, porque eu preciso também dessa pasta Common e dessa pasta aqui chamada Memory Management. Inclusive, foi a pergunta de um de vocês na semana passada, né? Como é que funciona o gerenciamento de memória aqui no FreeRTOS. O resto tudo pode apagar, tá? Então, vou apagar isso aqui. O Common é só se a gente quiser usar a unidade de proteção de memória, né? Memory Protection Unit, que também faz parte do gerenciamento de memória do FreeRTOS. E o Memory Management tem 5 níveis de controle da heap, que é um espaço de memória para a criação de objetos dinâmicos. Dinâmicos ou estáticos, né? Porque dependendo do nível da heap, você consegue fazer alocação dinâmica ou somente alocação estática. Então, a gente faz essa escolha durante o projeto. Então, tendo feito isso, simplificado bastante o nosso código, eu posso pegar isso aqui tudo e levar para uma pasta de projeto lá do Code Composer. Então, vou abrir aqui o Code Composer para a gente poder trabalhar. O desafio da aula de hoje, tá? O objetivo da aula de hoje é a gente começar a compilar o código do FreeRTOS. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o código do Code Composer. Então, eu venho aqui em File, New Project. Boto aqui, vamos botar aqui tópicos. Vamos botar parte 2, que já é a parte do FreeRTOS. Estou usando o compilador da própria Texas, né? Depois que a gente viu que a IDE está com muito bug ao compilar usando o compilador da GNU, eu vou usar o compilador da Texas mesmo. Então, vou começar com o projeto em branco, tá? Ele tem só a main padrão, depois a gente mexe na main, mas por enquanto eu vou colar aquela pasta source aqui, e vou renomear ela, vamos chamar ela de FreeRTOS. Então, eu criei uma pastinha chamada FreeRTOS, onde vai tudo que for código-fonte do FreeRTOS aqui dentro. Eu tenho uma pasta include, onde tem os arquivos .h, tem a pasta portable, com o código do Code Composer, por exemplo, aqui eu tenho o código assembly de portabilidade do Code Composer. E ele tem coisa muito semelhante com o que a gente fez. Por exemplo, eu tenho um port save context, né, que é aquela função de salvar o contexto que a gente fez. Você vê aqui a presença da da instrução pushm.x. Na verdade, ele usa inclusive uma macro, né, que provavelmente deve estar definida aqui no ponto H. Vamos ver se está aqui. Deixa eu pegar aqui esse texto. Não, deve estar aqui no Data Model. Olha só. Ele define a instrução, né, push m-x como sendo push m.a, se a gente estiver usando a memória de 20 bits de endereço, ou push m.w, se a gente estiver usando uma memória com apenas 16 bits de endereço, tá? E aí permite você salvar, né, e ocupar muito menos espaço na pilha, se você estiver usando apenas 16 bits de endereço. O problema é que você vai usar apenas 16 bits de endereço, né? Então você tem muito menos espaço de memória utilizável no microcontrolador. Então é melhor você ocupar um pouquinho mais de espaço, mas ter mais endereços disponíveis para o sistema. Então, voltando aqui para o port ASM, ele salva lá os 12 registradores a partir de R15, faz umas loucuras aqui que não convém explicar agora, mas salva, por exemplo, o ponteiro do objeto que modela a tarefa, o test control block, para o registro R12,
e move o ponteiro da pilha para o R2. Então, basicamente, ele está fazendo de maneira indireta, botando o ponteiro da pilha para uma posição fixa na memória, né? Que é aquilo que a gente fez lá com a nossa função também. Então, é uma outra maneira de resolver o mesmo problema sem mexer na pilha, que é bastante inteligente. Talvez eu adote essa solução aqui. E tem o Restore Context, né, que a gente vê exatamente a operação contrária, que é o pop m.x dos 12 registradores a partir de R15 aqui. Então, isso aqui é basicamente o contexto, o gerenciamento do contexto dentro dessa arquitetura. Então, é bom saber, né, olhando um código profissional, é bom saber que a gente fez alguma coisa semelhante ao código profissional do FreeRTOS. Isso traz segurança, né? Então vamos lá, vamos primeiro tentar compilar e vamos ver os erros e vamos corrigindo aos poucos. Vou rodar aqui o martelinho para a gente ver os erros. E é claro, não vai dar certo de primeira, obviamente, né? Então tem uma série de erros aqui. A primeira que a gente vê é que eu não consigo abrir o arquivo FreeRTOS config.h. Quando ele fala que não consegue abrir os arquivos .h, é porque ele provavelmente está faltando a pasta include. Ele precisa saber onde procurar os arquivos cabeçalho. Então vamos fazer isso, ó, clicando com o botão direito no nosso projeto, indo lá em propriedades. A gente vem aqui nesse menu e pede include options, dentro de build, compiler, include options. E aí inclui uma pasta aqui dentro dessa lista, uma pasta dentro do workspace, que vai ser a pasta include do FreeRTOS. Tá? Então eu quero incluir a pasta include como pasta que o compilador vai usar para procurar os arquivos de cabeçalho, né? Os arquivos .h. Então, feito isso, vamos tentar compilar de novo. Não diminuiu a quantidade de erros, né? Na verdade, ele ainda está com a mesma quantidade de erros aqui. Provavelmente, na verdade, ele está procurando FreeRTOS config.h. Tem que falar sobre isso aqui. Tá, o FreeRTOS config.h é um arquivo em inglês chama tailoring, né? De ajuste fino do sistema operacional. De configuração, né? Igual o próprio nome diz, de configuração do sistema operacional. Então, esse é um arquivo que a gente vai criar, tá? Então, vamos criar aqui um arquivo do sistema operacional. Vamos botar aqui new file, pode ser header file, né? Mas depois eu mudo. Vou botar aqui new file, pode ser qualquer file. E aí vamos dar o mesmo nome que ele falou aqui, ó. Vou botar esse nome aqui para o arquivo. FreeRTOS, free com F maiúsculo, config.h. Então, esse arquivo aqui pode estar dentro da pasta include, pode estar dentro da pasta principal. Eu gosto de deixar ele na pasta principal, porque ele é coisa específica dessa arquitetura, tá? Acho que isso é uma coisa interessante de deixar. Não vou botar nada dentro dele e vamos ver qual é o próximo erro. Aí ele fala assim, estou com um problema seguinte, include FreeRTOS.h deve aparecer antes do include croutine. E ele está acontecendo dentro do arquivo croutine.h. Então, tem algum arquivo chamando croutine.h que está gerando esse erro. Muito provavelmente, quem chama o cabeçalho é o código-fonte com o mesmo nome, né? Então, vamos ver o que acontece aqui no croutine.c. Isso aqui eu não sei por que acontece, mas, de fato, ele está pedindo para eu incluir este cara antes desse. O que eu faço, geralmente, é trocar aqui. Eu não sei por que o código-fonte está com esse problema, mas o que eu geralmente faço é editar o código-fonte para que esse aqui apareça antes do croutine.h. Compilo, aí ele resolveu. E aí ele dá uma série de outros erros aqui. Aí, tem alguns que eu sei corrigir, eu já vou adiantar para vocês. Por exemplo, aqui ele vai falar que tem algumas definições faltantes no FreeRTOS config.h. Uma delas é esse config minimal stack size.
Então, vamos botar ele aqui. Vou botar um define, config minimal stack size. Isso aqui é o número, é o tamanho mínimo em bytes da pilha para cada tarefa. Então, vou botar aqui padrão, acho que é 80 bytes que a gente usou, né? 80 em hexadecimal a gente usou lá no nosso exemplo, né, quando a gente desenvolveu, então vou botar o mesmo tamanho aqui. Depois ele pede config max priorities. Tá? Então vou botar aqui config priorities. Duas prioridades. E aqui vai entrar o escalonador à base de prioridades. Vou explicar para vocês um pouco como é que ele funciona. Talvez eu já tenha explicado. Ele pergunta, você quer usar preempção? Então você tem que indicar aqui. Define, config, use preemption. O que é preempção, né? Um sistema operacional com preempção, um sistema operacional com kernel preemptivo, é aquele que vai interromper uma tarefa durante a sua execução para poder colocar outra tarefa no processador. Um sistema operacional não preemptivo é aquele que vai deixar a tarefa terminar para poder botar uma outra tarefa no processador. Tá? Eu quero preemptivo, porque eu quero dar a noção de paralelismo das tarefas. Tá? Então, eu quero usar preempção. Aí ele pergunta, tem algumas configurações de hooks, tá? Config, use, idle, hook. Os hooks, tem outros aqui, ele vai pedir outros. Ele vai pedir tick hook, vai pedir esse 16-bit ticks e algumas outras coisas. Vamos fazendo aos poucos, que aí a gente vai fazer todas eles. O idle hook é o seguinte, hooks são os ganchos, são funções que você escreve para acrescentar funcionalidade ao sistema operacional. Então, quando você vê alguma coisa hook, você vai, se você quiser, você pode acrescentar funcionalidade ao momento de idle. Por exemplo, se o sistema operacional chega no momento onde não tem tarefa para executar, ele vai chamar uma tarefa especial de idle, que muito provavelmente vai botar o processador para dormir. Tá? Só que essa funcionalidade de botar o processador para dormir não é padrão nesse sistema operacional. Você tem que escrever isso. Então você teria que fazer um idle hook para chamar uma rotina de low power para botar o processador em baixo consumo de energia. Né? Então seria uma ideia aqui. Deixa eu compilar e ver qual que é o próximo. Tem o tick hook. O tick hook é o gancho do tick. Né? O tick do sistema é aquela interrupção que acontece a cada 1 milissegundo, a cada X milissegundos, para fazer a troca de contexto. Se você quiser, você pode botar uma funcionalidade extra aqui nesse momento. Aí você escreve uma função para ser executada toda vez que acontece um tick no sistema. Sei lá, se você quiser botar um contador, se você quiser botar um sistema de depuração, né, para poder printar na tela quais são as tarefas em execução, ou qual foi a escolha do escalonador para a próxima tarefa, você pode dar aqui. Aí ele pede esses 16-bit hooks, tá? Vamos lá. Eu estou fazendo um a um para a gente fazer o mínimo, tá? A gente escreveu o mínimo do sistema operacional. Todas essas informações aqui você consegue obter diretamente no site, na documentação. Então, se você abrir aqui o site, na documentação, então você vem aqui no FreeRTOS, vem aqui em Support. Não, é melhor. Pode ser Support ou Resources, né? E aí você vai ter o manualzinho dele. E aqui tem, por exemplo, deixa eu achar aqui. Aqui tem, por exemplo, a lista de todos os defines do arquivo config. Então, testing API, ports. Essa é a API aqui.
Peraí, onde é que é mesmo? API Reference, está aqui. Então é kernel, tem o Developer Docs e API Reference. Eu entrei aqui em API Reference. E aí vamos procurar aqui o arquivo de configuração. Vamos ver esse Getting Started, para ver se ele me redireciona para o arquivo de configuração. Onde é que estava isso aqui? Vamos ver Developer Docs. Aqui, freertosconfig.h. Está dentro de Developer Docs, freertosconfig.h. Vamos proteger o nosso freertosconfig com esse if not define, né? Ele não ser incluído várias vezes, né? E aí aqui está a definição de todos as configurações que podem existir. Qual que é o clock do processador, qual que é o tick do sistema, e por aí vai. Então, se você quer mais informações, por exemplo, nesse Use 16-bit ticks, você procura aqui, clica nele e ele vai te falar, ó, o tempo no FreeRTOS é medido em ticks, que é o número de vezes que a interrupção de tick, né, a interrupção daquele relógio, foi executada desde que o sistema operacional foi iniciado. A contagem de ticks ela é mantida numa variável de tipo tick type. Definindo essa variável como 1, faz com que esse tipo seja definido como um tipo de 16 bits. Se você botar como 0, ele vai ser definido como 32 bits. Então, é para você contar quantas vezes o tique do sistema foi executado, né? Foi rodado. O escalonador, basicamente, quantas vezes o escalonador rodou. Aí ele dá uma sugestão aqui, usando arquiteturas de 16 bits, que é o nosso caso, vai melhorar a performance usando 8 ou 16 bits. Se você botar isso aqui para 1, aumenta a performance em em arquiteturas de 8 ou 16 bits. Mas limita o número máximo de vezes que você pode contar de ticks, né, para 65.535. Então, por exemplo, se você tiver uma frequência de tique de 250 Hz, que é mais ou menos o que a gente tinha estabelecido lá, 2,5 milissegundos. O máximo tempo que você consegue contar, ou o máximo tempo que você pode botar como atraso numa função dentro de uma tarefa, é 262 segundos. Que é bastante, tá? Aqui vai dar o quê? Uns 5 minutos, né, mais ou menos. E, assim, pode parecer pouco se você quiser esperar mais tempo. Mas se você quiser esperar mais tempo, existem outros métodos para fazer isso, usando interrupções ou outros temporizadores mais inteligentes. Por exemplo, se você usar um contador de 32 bits, você pode contar até 17 milhões de segundos, o que é bastante, né? Vários dias, tranquilamente. Então, basicamente, isso aqui é só para exemplificar que a documentação de todas as configurações estão aqui no site. Então, deixa eu voltar lá para o meu exemplo. Ele está pedindo total heap size agora. Define total heap size. E aí, total heap size é o tamanho que você quer reservar para a parte da memória de alocação de objetos, né? Então aqui eu vou botar, sei lá, 1024 bits. 1024 dá quanto, hein? Em hexa. Acho que tá bom.
Beleza, agora ele está com o seguinte problema. Definições de símbolos aparecem várias vezes. Então, ele está falando, tal símbolo foi redefinido em tal lugar. Isso é porque aqui dentro da pasta Portable, dentro de Memory Management, você tem que escolher um dos tipos de gerenciamento da heap. É aquilo que eu falei. O heap, se você abrir o Help aqui, ele vai te explicar quais são as diferenças entre esses heaps. E aí, de maneira bem simples, tá? O heap 1 esse cara aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco para o tamanho da letra ficar maior para vocês. O heap 1, ele é um tipo de gerenciamento de memória que permite você alocar memória, mas não permite você devolver essa memória, não permite você liberar espaço. Então, isso aqui evita fragmentação da memória, obviamente, né? Porque você nunca libera espaço, nunca cria bolha na memória, mas você não pode reutilizar uma memória que já não foi, que já não é mais necessária. É a maneira mais simples de gerenciar a memória. A heap 2, essa segunda aqui, ela permite que a memória seja liberada, mas ela tem um gerenciamento muito simples desses blocos, e aí ele não garante que os blocos liberados estejam sempre coadjacentes, né? Que eles sejam sempre contínuos. Então, quando você requisitar uma nova memória, pode ser que a memória esteja disponível, mas você não consiga pegar aquele tamanho de memória porque ela não está contínua na memória, ela está em bolhas, né? A memória está fragmentada. Então, esse aqui te permite liberar a memória, mas não permite desfragmentar a memória. A RIP 3 ela é igual à RIP 2, só que com proteção de paralelismo. Então, é interessante quando você tem duas tarefas que tentam acessar uma mesma região de memória, né? A RIP 4, ela já inclui um desfragmentador de memória, então ela já é mais inteligente nesse sentido. E a RIP 5, ela tem um recurso a mais que você consegue, por exemplo, se você tiver memória em diferentes chips, tá? Você botou lá no teu projeto o microcontrolador, e aí dentro do seu microcontrolador você tem um pouco de memória RAM. Só que aquilo lá não é o suficiente para você. Aí você solda um chip do lado e aí comunica com esse chip via SPI. E você quer que aquela memória da memória RAM extra seja parte do seu RIP, você só consegue fazer isso com o RIP 5. Você não consegue fazer isso com o RIP 4. Então, o RIP 5 ele cria um RIP virtual, onde você consegue distribuir a sua memória RAM entre vários dispositivos externos ao microcontrolador. Isso é uma coisa interessante. Para simplificar o nosso projeto, eu vou deixar só o RIP 1. Aí eu clico aqui com o botão direito, ó, e peço essa opção, Exclude from Build. Ele não vai deletar os arquivos, ele vai manter os arquivos aqui para a gente alterar se a gente quiser, mas vai deixar para compilar apenas o primeiro arquivo. O que estava acontecendo aqui? Ele estava compilando várias vezes, né, os mesmos símbolos em vários arquivos diferentes. Então, isso é uma coisa que a gente não queria. Pronto, compilou. Compilou o sistema operacional. Dá para a gente ver que o sistema operacional inteiro na memória flash, bom, não tem nada porque eu ainda não criei as tarefas e nem dei um start, né? Mas na hora que eu fizer isso aqui na main, a gente vai ver isso acontecendo. Então, como é que deve ser a main? Como é que deve ser a cara da main para a gente começar a programar, né? Como é que a gente cria uma tarefa aqui? Sim, faltou algumas coisinhas, tá? Faltou a gente dizer para o sistema operacional onde é que fica o timer que a gente vai usar para mapear o, o escalonador, né? Uma coisa que a gente fez lá no nosso outro sistema operacional, mas que a gente não fez aqui. Porque a gente configurou o clock, lembra? Aqui, ó, no nosso outro código, a gente tinha dentro aqui do RTOS Start uma configuração, aqui eu posso diminuir. A gente tinha aqui no Start RTOS, a gente tinha a configuração do watchdog para usar um intervalo de 2,5 milissegundos, configurava para ele usar o clock, né, que era uma batida de 32 kHz, e botava ele no modo específico e ativava as interrupções.
Então, esse é o tipo de coisa que é específica nossa, né, da nossa escolha. Aí, como é que a gente faz para levar isso aqui lá para o FreeRTOS? Porque o FreeRTOS, a princípio, ele não sabe quais timers tem numa arquitetura. Você tem que fazer isso manualmente, né? Você tem que mapear uma determinada interrupção para a rotina do escalonador. Então, vamos fazer isso. Aqui no FreeRTOS Config... Oi, pode falar. Só uma dúvida rapidinho. Qual parte você inverteu a ordem de include do seu Sim. routine e Foi algum... nesse croutine.c. Ah, o Por ponto alguma C. razão, o croutine vinha antes do FreeRTOS.h. Eu depois tenho que ver por que é isso, mas só alterando a ordem dessas linhas, né, 29 e 30 aqui, ele funciona. Tá ok, obrigado, professor. E é curioso, porque ele tem essa parte, né, mesmo se a gente não usar as coroutines, ele ainda roda essa primeira parte de inclusão aqui, que não deveria acontecer, né? Você poderia botar isso aqui dentro desse if config aqui, mas tá aí. Talvez ele precise, né, porque o FreeRTOS.h é o que define, é o que chama a inclusão do FreeRTOS.config, que tem esse símbolo aqui. Então, para ter esse símbolo, ele precisa disso aqui. Bom, é uma lista de dependências, né? E talvez ele precise desses includes antes. Então, vamos lá. Desculpa, onde é que eu parei? Ah, eu parei no timer, né? Como é que eu faço para configurar o timer? Então, a gente vai olhar lá na documentação dessa configuração para saber como é que a gente faz isso. Então, vamos lá. Eu abri aqui a tela da documentação. E aí eu vou procurar aqui dentro desse arquivo, não do RIP, né? O RIP eu estava vendo agora, mas do Developer Docs, FreeRTOS Config. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui sobre o tick, né? O timer. Vamos botar aqui, vou dar um Ctrl F, timer. Timer, use timers, não. Timer, não é aqui não. Então vamos ver outra opção. ISAR, talvez a ISAR. Ver se eu consigo lembrar aqui. Uma forma de agilizar esse processo, se vocês quiserem, é pegar de um exemplo, tá? Um exemplo já pronto. Mas eu queria vir aqui na documentação porque eu queria começar do zero mesmo. Tá, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo. Então, voltando lá para a pasta do RTOS, na pasta ele tem essa opção aqui chamada demo. Tá? A gente copiou a pasta fonte, mas ele tem essa opção demo. Demo são os arquivos de demonstração. E aí eu vou pegar um do MSP430 que a gente pode se basear. MSP430, vamos pegar esse aqui do Code Composer. Eu estou pegando esse aqui, ó, é o MSP430X, underline, MSP430F5438. É o primeiro que aparece do MSP430X. Aí ele tem aqui source, e aqui tem um arquivo de configuração. Quando você abre esse arquivo de configuração, eu vou abrir aqui para vocês.
uma das coisas que a gente vê, primeiro a gente vê que ele definiu bastante outras coisas que a gente ainda não definiu, porque a gente ainda não precisou, tá? A gente vai chegar lá. A gente ainda vai chegar nesse nível aqui. Ó, ele fez a otimização de usar contadores de 16 bits, a gente pode fazer essa otimização também, mas ele usou os hooks, né, de idle e de tick. Mas aqui, ó, tem aqui essa configuração. E, tá, isso aqui é uma configuração específica da portabilidade do MSP430X, tá? Quando você cria ele te dá esse novo define, que ele usa esse define. Quer ver? Deixa eu abrir aqui aquele arquivo de portabilidade. Vamos ver se a gente acha esse objeto, né? Essa macro lá dentro. Quer ver? Eu vou aqui abrir o RTOS e vou puxar aqui para essa tela o arquivo port.asm. Talvez seja no port asm.c. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Essa aqui são funções. Como é que é? Eu esqueci aqui agora. Config tick vector. Tá aqui, ó. Isso aqui, essa configuração, ela é específica do MSP430.x. Como a gente não definiu, provavelmente no nosso código isso aqui está ficando vazio e o compilador aceita isso como algo válido, tá? Mas provavelmente não está indo para o que a gente quer. Então, a rotina de tratamento de interrupção do escalonador, né, que é o que ele chama de tick ISR, ela, se for preemptivo, ele vai chamar o código do escalonador preemptivo. Caso contrário, ele vai chamar o código do escalonador cooperativo, que usa as coroutines. Então, a gente tem que definir esse config tick vector. Vou levar lá para o nosso. Vou abrir ele aqui. Aí já fica mais fácil. Não preciso ficar mudando de tela. Então, vamos botar aqui um define config tick vector e a gente está usando o watchdog timer vector, né? Foi o que a gente fez na aula passada, então vou continuar usando o mesmo. O que mais tem aqui que a gente pode aproveitar? Tem algumas coisas para contar tempo, se a gente quiser definir a frequência dos clocks, tá? Mas eu vou deixar isso aqui para mais tarde. Vamos deixar do jeito que está. Beleza. Ok. Sim, faltou a gente definir esse Application Setup Timer Interrupt, que é para configurar o timer, né? Então, vamos lá na nossa main. Vou voltar para o Code Composer agora, tá? Vou fechar aqui. Ih, gente, não estou gravando. Não está gravando? Não, está gravando. Eu acho que está sim. Iniciaram aqui. Maravilha. Beleza, o João Pedro iniciou para a gente. Obrigado, João. Então, voltei aqui para o Code Composer. Então, a gente viu que faltava colocar aqui no config esse watchdog timer vector que a gente colocou, e faltava também a gente definir, né, configurar o watchdog timer para funcionar como tick do sistema. Então, deixa eu pegar aqui onde é que ele está? Ele está aqui, CCS port.c. O port.c vai chamar o setup timer que gera a interrupção, fazendo chamada a essa. Isso aqui faz parte da interface do FreeRTOS. A gente tem que escrever essa função aqui. Ó, tá vendo? Ele até deu um warning aqui falando que
ele aceita valores numéricos, mas não essa macro aqui. Então, quando a gente criou aquele define, provavelmente esse warning aqui vai desaparecer. Aí desapareceu. Mas apareceram outros problemas, né? Vamos ver quais são os problemas que apareceram. Símbolos não definidos. E aí o símbolo que não foi definido é esse application setup timer interrupt, que é o que falta definir. Então, conforme você vai corrigindo as coisas, o compilador vai te dando as dicas do que você deve fazer em seguida, o que é uma coisa positiva. Então, você pega isso aqui e define. Ah, não, é porque eu tinha botado ela como uma chamada de função. Bom, eu vou colocar aqui exatamente o que a gente tinha no nosso outro sistema operacional. Então, vou pegar aqui no kernel, o start RTOS, e vou pegar essa configuração do watchdog aqui, incluindo a habilitação da interrupção. Então, volto para cá, para a nossa main, colo aqui. Aí, beleza, parece que compilou. Não deu nenhum erro. Então, esse aqui é o setup mínimo para você compilar o sistema operacional, o FreeRTOS, tá? Ele já está aqui pronto para essa arquitetura. Agora vamos criar tarefas e vamos colocá-las aqui dentro. Eu vou também vou pular lá para aquele exemplo, né? Naquela pastinha de demo, ela tem o exemplo de como fazer isso. E aí na main, você tem... Basicamente, o importante é esse aqui, ó. Quando você configura tudo, no final da main você tem esse Start Scheduler. Tá? Isso aqui, de fato, inicia o sistema operacional. Obviamente, antes disso, a gente precisa registrar as tarefas. Registrar tarefas. E depois, iniciar o sistema operacional. Então, vamos agora aprender a registrar as tarefas. Que é muito semelhante ao que a gente tinha feito aqui. Ó. No nosso sistema operacional, a gente registrava as tarefas e dava um start RTOS. Então, nesse novo uso aqui do FreeRTOS, a gente vai fazer muito semelhante. Como é que eu faço para registrar uma tarefa? No FreeRTOS tem essa funçãozinha chamada xTaskCreate. E a xTaskCreate, ela usa um monte de parâmetros para criar uma tarefa. Então, vem aqui, quer ver? A gente pode ir aqui na definição dela. A gente vai ver que ela tem o nome de uma função, tá? É um ponteiro para a função. Tem isso aqui é um nome, tá? Um nome amigável, user-friendly name para a tarefa. Então, o nome que você quer dar, quando você rodar o depurador, é esse nome que você vai ver, não necessariamente o nome da tarefa. Porque o nome das coisas o compilador pode mudar. Mas isso aqui é uma string, é um ponteiro para char, tá? É uma string constante. Então, isso aqui é um nome amigável para se você estiver usando um gerenciador de tarefas, é esse nome que vai aparecer. Tem o tamanho da pilha para essa tarefa, também é uma coisa que a gente usava lá, e os parâmetros, um ponteiro para parâmetros de entrada para essa função, porque uma mesma função ela pode ser programada para fazer várias coisas. E aí você pode modificar o comportamento dessa função através dos parâmetros de entrada da função. Ele usa um ponteiro para um objeto de tipo PV_parameters, que é uma lista de parâmetros de uma determinada função. Tem a prioridade da tarefa, né? Esse aqui é um escalador à base de prioridades, a gente, por enquanto, vai usar a mesma prioridade para as tarefas, e tem um handle, que é um ponteiro que ele vai atribuir para você, né? É um ponteiro para você controlar e monitorar o que está acontecendo com aquela tarefa. Tá? Então, vamos botar isso aqui tudo no nosso código. Então, xTaskCreate. Vamos trazer as duas tarefas que a gente fez anteriormente, o red blink e o green blink. Vou copiar elas iguaizinhas, elas estão aqui no nosso código. Então, vou botar as duas aqui. Green blink e o red blink. Então, eu vou começar criando apenas o red blink. Então, eu passo esse cara aqui, passo uma string, vou chamar de red. Vou passar o tamanho da stack para esse cara aqui.
E o tamanho da stack eu vou usar o config que a gente usou, minimal stack size, tá? Que é o que a gente já definiu como 80 bytes. Depois, eu até esqueci o que tem, deixa eu ver aqui, tem tanta coisa. Tamanho da pilha, os parâmetros, a prioridade e o ponteiro de gerenciamento. Então, os parâmetros eu não quero nada, tá? Vou botar 0 aqui. Posso botar o null, tá? Que é a mesma coisa que o 0. Ele está definido em algum lugar como 0. Aqui, ó, define null como 0. Eu posso deixar como 0 porque não vai influenciar em nada. Depois é o quê? A prioridade. Vamos botar a prioridade 1. Todos com a mesma prioridade. E depois era o quê? Era o ponteiro de gerenciamento. Tá, não vou querer usar esse ponteiro por enquanto, não. Vou botar 0 aqui. Vamos ver se ele compila, se tem algum erro de compilação. Ele não está achando o meu config mínimo stack size. Isso é porque eu tenho que definir ele aqui em cima, né? Eu tenho que incluir ele. Include o freertelsconfig.h. Pronto, compilou. Ele falou que não está achando essas funções. E é claro que ele não vai achar essas funções porque eu não incluí o freertls. Então, deixa eu incluir o freertls.h ao invés do config para ele incluir o config junto, né? Aqui ele está falando que faltou o retorno, faltou botar um void aqui. De novo. Ele ainda não achou o task create e o task scheduler, mas esses arquivos aqui estão no arquivo tasks.c. Tá. É porque eu tenho que incluir o tasks na minha main. Então, tudo que você for usar, você tem que incluir aquele negócio de modularidade, né? Então, aqui na nossa main, eu vou botar um include tasks, task.h. Aí ele achou o task start scheduler. Aí ele não está gostando do retorno da minha função redBlink. Ele está falando que não é do tipo void. Não. Ele está falando que é void, mas ele quer um task function T. Então vamos mudar o tipo para task function T. Professor, Oi. eu estou com um probleminha aqui no arquivo portable.h. Você chegou a mudar alguma coisa nele? Portable.h. Deixa eu ver aqui qual que é. Fechar esse aqui. Portable. Não modifiquei nada no portable.h. Tá Include. Mandei uma foto aí da linha que tá dando erro. Deixa eu ver aqui. É a linha 53. Tá. É porque você tem que apagar as pastas do ARM dentro do CCS. Então, eu apaguei, mas tá dando erro nesse import anterior dessa linha 46 aí, pelo que diz nos comentários, né? Eu não sei o que pode estar acontecendo. Deixa eu ver aqui o meu portable.h, qual é a linha que você falou? MSP 430X, para mim tá ARM CM3. Deve ter sido alguma coisa na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, na hora de copiar e colar. Estranho. Ok, obrigado. Por nada. Isso aqui é uma coisa que tem que mudar também, sabe? Porque se isso aqui é uma coisa de portabilidade, você tem que botar o caminho da arquitetura que você estabeleceu, né? Então, de fato, bota o caminho do código de portabilidade que você estabeleceu. Aqui no meu caso é Portable, CCS, MSP430X, port macro.h. Eu vou ignorar um pouco esse warning aqui, porque eu sei que ele não é necessário, tá? Não é necessário corrigir esse warning aqui. O que ele está reclamando? Ele está reclamando
que o objeto que eu estou passando aqui não é um objeto do tipo que ele espera, task function T. Quer ver? Vamos ver o que é esse task function T. Task function T... Não me deixa abrir, não? Vamos aqui na declaração das tasks, include, teste. Onde que ele declara isso aqui? Type def, o task function T é só um tipo definido de função. Que é void, uma função que retorna void. Então o meu está tranquilo. Ah, talvez eu precise do ponteiro para void aqui. Deixa eu ver se isso aqui resolve. Não. Vou deixar do jeito que está, para deixar bem simplesinho. Uma tarefa e vamos carregar aqui no MSP para ver o que dá. Então, vou carregar esse código, vamos depurar e vamos ver se ele funciona. Primeiro eu vou deitar da play e vou ver se o LED pisca. Como aqui não piscou, vamos ver o que aconteceu. Vamos botar um ponto de parada na rotina de interrupção. Ah, o João deu uma dica aqui, ó. You Global Interrupt Enable. Será que é isso que está faltando? É possível, viu? Vamos ver aqui. Enable Interrupt. Carregar um novo código. Ainda nada. Então, vou botar um ponto de parada na interrupção para ver se a interrupção está rodando. Primeiro, eu vou tirar esse Enable Interrupt, porque eu acho que isso aqui é coisa que o sistema operacional faz para a gente. Vamos lá, é no arquivo de portabilidade, né? Então, close orders. Então, portable, CCS, port.c, lá no final tem essa interrupção. Então, vou botar um ponto de parada aqui. Vou voltar aqui para o debug, vou dar play. Ó, o que está acontecendo? Ele não está entrando aqui dentro. Então, ele não está entrando ali dentro. Vamos ver como é que está o processador. O processador está com o Global Interrupt Enable em 0. Vamos botar ele em 1, forçar ele em 1 e vamos ver se ele entra lá naquela função. Nada ainda. Vamos lá no Watchdog Timer e ver se ele de fato foi configurado. Então, vou procurar aqui o Watchdog Timer. Aqui. O hold está em 1. Ele não configurou o Watchdog, ó. Bom, a gente talvez não precise disso aqui, né? Vamos fazer isso aqui na main mesmo, antes de entrar no sistema operacional. Vamos tirar isso aqui. Vamos substituir isso aqui por isso aqui. Vamos ver se isso aqui resolve. O que ele reclamou? Deixa eu dar um stop aqui. Ele falou application timer. Ah, aquela função lá que a gente apagou, ela precisa estar definida em algum lugar, tá? Uma outra forma de resolver isso aqui é no próprio arquivo de portabilidade, você remover essa chamada, né? Pronto. Resolvido. Então vamos ver se isso aqui resolve.
eu quero ver se ele para aqui, ó. Tá vendo que ele não está entrando na interrupção? No Core Register, ele ainda não está ativando o Global Interrupt Enable. Então, pelo visto, isso aqui tem que ser feito manualmente. Vamos fazer aqui. Enable Interrupt. Então, o João estava certo, né? Tinha perguntado sobre o Interrupt Enable. A princípio, a gente precisa botar aqui também. Ixi, gravou tudo aqui. Eu vou fechar o programa. Vou abrir de novo. Meu Code Composer deu um pau aqui. Estou de volta. Compilou. Beleza, entrei aqui, vamos rodar, ver se vai. Eu quero ver só se ele está entrando na interrupção. Então, vou aqui em Debug, Include. Include não, é Portable. CCS. Port.c. Quero ver se ele está entrando aqui. Então, o breakpoint está funcionando, vou dar play. Nada dele entrar nessa interrupção. Agora eu estou achando curioso, porque as interrupções eram para estar habilitadas, mas ele, por alguma razão, desabilitou elas. Será que é porque ele está entrando nesse abort aqui? Eu vou impedir que a main retorne botando um while 1 aqui no final, tá? Talvez seja isso, não sei. Então, vamos lá, dá play. Está travado aqui. Apesar de eu ter o Enable Interrupt, o GIE foi para 0. Parece que durante a execução do Start RTOS, ele desabilita as interrupções para fazer alguma coisa aqui mais crítica, né? E depois não reabilita mais. Vamos botar esse Enable Interrupt depois, então. Eu vou ver aqui no código exemplo. Bom, vamos lá, vamos rodar aqui. Agora ele entrou na interrupção. Professor, consegui rodar aqui. Não sei se eu fiz algo diferente de você. Você botou o Enable Interrupt antes ou depois? Coloquei antes, logo após o SFRE, mas eu deixei dentro
via application setup timer. É. Era para ser lá mesmo. Vou mandar o Curioso, meu tá? arquivo aqui. Puder ajudar. Manda, manda. Deixa eu ver se pelo menos entra uma vez aqui no Red Link. Acho que alguém chamou aí com o microfone bem baixo. Oi, eu não estou escutando. Ó, no meu caso, ele não está entrando nem no Red Blink nenhuma vez. Então, vamos voltar para a estratégia que você adotou aí, de usar o Application Timer Setup. Eu enviei aqui o meu arquivo, se precisar. Tá. Obrigado. Então, vou passar toda essa parte de configuração aqui para o Application Timer Setup, incluindo o Enable Interrupt, né? E atualmente só tem o registro da tarefa e o start, né? Deixa eu ver aqui no seu arquivo que você mandou. Ah, porque você chama o Application Timer Setup, né? Você chama ele manualmente, por isso que dá certo aí. E ele chegou assim, deu LED? Lucas, alô? Opa, desculpa, tava falando no mudo aqui. Ah, tá. Pois é, eu percebi, eu chamei manualmente. O LED tá piscando aqui. Ah, Ah, e agora eu beleza. apaguei aquela linha, continua funcionando. Ah, o Enable Interrupt, não precisa, né? Não, eu apaguei aquela linha chamando manualmente o via application setup timer. Ah, tá. Beleza. Deixa eu apagar o enable interrupt, ver o que que acontece. Sem o enable interrupt não funcionou. Tá. Vamos saber. Então, vou deixar aqui no meu. Gente, que curioso. Isso aqui era... Para mim, deve ser um errinho muito simples. Até que eu modifiquei alguma coisa aqui. Include. Portable. E você também está usando o Watchdog, né? Porque o meu medo é ele usar o Watchdog para alguma outra coisa, mas eu acho que não. Sim, tô sim. É. Deixa eu pegar aqui o exemplo do semestre passado para ter certeza. Aí, legal. Ah, então tá funcionando. Perfeito. Obrigado por compartilhar. Deixa eu ver aqui o que tem de diferente no código que eu fiz no semestre passado. Uhum. Deixa eu ver se achar agora.
Ah, não, achei aqui. Bom, a única coisa que tem de diferente no meu Professor, é o, eu é o número achei, da prioridade. Pode falar. eu achei outra coisa que eu tinha, eu confundi aqui os parâmetros dessa Xtask Create. Eu coloquei um no stack size e funcionou. Agora eu mudei para 80 e não Hum. funcionou. Ah, será que ele não conseguiu alocar? Ah, talvez seja isso, peraí. Pois ele não tenha conseguido alocar a minha tarefa. Aí por isso que ele teve aquela terminação, ele abortou, né? O que de configuração aqui não está legal? Vamos lá. Isso pode ser uma dica interessante. Que aí você matou a charada. Então vamos manualmente aqui. Uma outra coisa que eu tinha definição lá no meu outro exemplo de diferente, né, que eu estou vendo aqui, é que eu botei como parâmetro de passagem aqui para a rotina, eu botei esses parâmetros PV parameters. Não sei se ajuda nesse warning, ajuda a remover esse warning aqui, porque ele espera que a declaração da função tenha a passagem de parâmetros. Tá? Não sei se isso aqui vai ajudar. Vamos ver se vai. Mas eu acho que é igual você falou, eu acho que o problema, acho que você matou a charada, acho que o problema está no tamanho da pilha que a gente alocou. Não funcionou ainda. Tô vendo aqui pela documentação que o tamanho da stack é em Word, não é em byte. Ah, é? Então, colocando 0x40, né? Aqui Aham. funcionou. Vamos ver. Não, eu Será que... digo, colocando na chamada da função. Não, mas aqui também funcionou assim. Funcionou? Aham. Deixa eu ver aqui, porque uma eu botei em decimal e outra eu botei em hexadecimal. 0x40 dá quanto em decimal? Dá 64. Não, deveria funcionar, porque o máximo da minha RIP é 1024. Então eu mudei lá, agora funcionou para mim. Olha só, tá piscando aqui. Então vamos estudar agora, vamos ver o que está acontecendo com a memória alocada, né? Vamos estudar isso aí. Como é que eu faço para estudar aqui no Code Composer isso? Então vou abrir esse Memory Allocation. Vamos ver o uso da memória. Ó. Na RAM eu tenho para RIP 1024 bytes. Tá? Essa é o objeto que está sendo alocado lá no RIP 1 para reservar espaço para os objetos dinâmicos. Né? Quando você faz um malloc, você tira a memória daqui. A stack, a pilha, tem 160 bytes. 160 bytes? Por que 160? Não era 1024? Bom, enfim. Talvez ele crise dinamicamente. Na memória flash, eu tenho parte do programa na flash mais baixa e na flash mais alta. As interrupções ele botou na flash mais baixa, então a rotina de interrupção do TIC ele botou na memória flash de 16 bits, e as nossas rotinas, tudo do sistema operacional, por exemplo, a main, a red blink e etc., estão tudo na memória flash de 20 bits, na memória flash alta. E olha só a diferença, né? Um código, vamos botar as duas tarefas para comparar o tamanho desse sistema operacional com o nosso que a gente desenvolveu. Aqui, é claro, tem muito mais recurso. Está usando 2.400 bytes da flash. Se eu for aqui no meu outro projeto, que vou compilar, cadê esse aqui? Vai. Esse aqui. Esse nosso projeto,
do sistema operacional que a gente escreveu do zero, usa só 580 bytes da memória flash. Então você vê a diferença, né? Claro que o FreeRTOS tem muito mais recurso, é um código muito mais testado, tem wait, tem gerenciamento de tarefas e tudo, mas a diferença assim, não é uma diferença tão grande, né? 2 kilobytes para duas tarefas, acho que está tranquilo ainda. Vamos registrar outra e vamos ver o que acontece. Vamos registrar green, vou botar aqui green blink. A gente está falando que eu quero, ele também quer esses parâmetros de passagem, esses parâmetros aqui na função green blink. Beleza. Vamos ver qual o tamanho que deu. Ó, tá mais ou menos o mesmo tamanho. Você vê que incluir uma tarefa ou não muda tanto mesmo o tamanho do código ocupado aqui na memória flash. Aumentou foi a memória RAM, né? Acho que esse ponto data aqui aumentou. Foi esse tasks aqui, provavelmente, que aumentou um pouquinho. Porque eu estou reservando memória para um objeto e para o outro objeto também. Eu queria ver eles aqui. Deixa eu ver se eu acho eles. O Green Blink e o Red Blink, aqui o programa, são duas funções muito parecidas. Mas o objeto que modela a pilha deles, eu acho que cresce dinamicamente, gente. Eu acho que eu estou achando curioso que ele deve usar uma lock para fazer isso. Ficaria aqui, nesse heap, né? Interessante. Mas vamos lá, vamos botar, vamos carregar e vamos ver se funciona. Então, vou programar, vou ver se os dois LEDs piscam. Ah, aqui funcionou. Então, com certeza, provavelmente lá na documentação, tem alguma coisa falando que esse número aqui tem que ser talvez uma fração desse outro número aqui, né? Para ele poder permitir, talvez, funcionar com segurança. Porque o que a gente percebeu, vamos botar aqui em decimal, né? 40 em decimal dá quanto? 64. Se eu for aumentando esse cara aqui para 128, a gente sabe que não vai funcionar. E se eu botar 100, por exemplo? Ó, 100 já não funciona. No meu caso aqui já não funciona. 80 bytes, vamos ver se vai. Também não funcionou. Mas se eu aumentar isso aqui para 2048, aí ele passa a funcionar. Então, o que eu estou achando? Eu estou supondo que a heap é a memória que ele aloca os objetos e dentro da heap ele vai alocar também a pilha das tarefas. Então vamos ver quanto de heap a gente tem aqui disponível. Eu vou pegar e vou aumentar essa heap aqui para um valor que eu tiver disponível. Então na memória RAM eu tenho 8.192 bytes. Ele usa alguns bytes aqui para alguns objetos, né? Então eu não vou usar tudo. Vamos botar, sei lá, vamos botar 7.000 bytes aqui para heap. Vou botar 7 vezes 1024. Ó, agora ele alocou grande parte da memória RAM para heap. E agora, como ele tem muito espaço para alocar objetos, ele pode se dar o luxo de
a gente pode se dar o luxo de ter pilhas maiores, né? Vou botar essas duas configurações juntas. Vamos botar agora o valor que eu tinha antes, né? 128. E aqui funcionou perfeito. Então, beleza. Esses dois valores, eles têm alguma correlação entre eles. Tem que ver lá na documentação qual é o mínimo que você pode atingir. Porque se você ocupar muito a memória RAM, provavelmente ele não vai ter espaço para botar os objetos lá do sistema operacional. Então, isso aqui é algo que a gente tem que sempre ficar em mente para a gente ficar mexendo, dependendo da nossa arquitetura. Então, com esse exercício de hoje, eu espero que a gente tenha entendido, primeiro, como é que bota o código do FreeRTOS para rodar, né? O que é a parte de portabilidade de uma determinada arquitetura e quais são os pequenos ajustes que a gente tem que fazer para portar o código do FreeRTOS para uma determinada arquitetura. E aí essa adaptação entra a configuração de um timer para rodar o escalonador e dizer para o sistema operacional onde que está, qual é o timer que ele vai usar para o tique do sistema, né, para a rotina de tratamento de interrupção. Então, isso aqui são coisas interessantes da gente entender direitinho. O que mais que a gente fez hoje? A gente aprendeu a registrar tarefas com Xtask Create e a gente aprendeu a iniciar o sistema operacional com VTask Start Scheduler. Beleza. Então, só para mostrar para vocês funcionando, para finalizar a aula, o código que a gente desenvolveu juntos hoje gera esse comportamento aqui. Os LEDs ficam acendendo alternadamente. Você pode apertar o reset, soltar, que quando ele começar o código novamente, os LEDs vão estar sincronizadinhos. Então, essa é a conclusão da aula de hoje. A partir da aula que vem, a gente vai começar a ver como que as tarefas começam a se comunicar entre si. O exercício da aula que vem vai ser a gente reservar um recurso físico, né? Por exemplo, uma tarefa para gerenciar o botão e outra tarefa para gerenciar o LED. E aí a gente vai fazer com que uma tarefa comunique a outra, né? Uma tarefa se comunique com outra através de mecanismos de sincronização. E aí vai entrar a questão dos semáforos, do mutex, das filas de mensagens e por aí vai. Por fim, nós temos algum tempinho aqui, eu queria abrir para dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades, quiserem tirar agora. Uma coisa que eu estava pensando, sabe, para o nosso curso, é a questão da conectividade. Porque como vocês pediram para mim, para a gente chegar na parte de conectividade, eu estou pensando em... eu procurei alguns dispositivos para conectar aqui no MSP430 e achei a família dos controladores Wi-Fi AT-Win. Vou botar aqui, AT-Win, que é uma família de controladores com capacidade Wi-Fi. Aí você se comunica com ele via comunicação UART para enviar comandos do tipo abre uma conexão, cria um access point ou se conecte numa rede já existente. Tá? Pode ser o começo da nossa conectividade aqui no sistema operacional. Uma segunda opção que eu pensei também é a gente usar um dispositivo que já vem com Wi-Fi embutido, que é o caso do ESP32. Mas as minhas experiências pessoais com o ESP32 foram muito ruins, tá? Eu não consigo chegar no nível de detalhes de depuração que eu consigo com o MSP430, para mostrar se a interrupção está habilitada ou não, para escolher um timer para rodar a interrupção. Eu posso tentar fazer isso, né, procurando uma interface de uma ferramenta de desenvolvimento embarcado, né, uma IDE, que tem essa possibilidade. Eu Para acho que fazer isso o com o... SP32 não tem JST, né? Ele Não não tem tem uma ferramenta, né? não tem o hardware de debug, então acho que não dá para fazer.
Não tem o hardware? Não, mas existem outras formas de fazer debug. A gente pode usar uma interface WART, um WART Backchannel para fazer a depuração, por exemplo. Dá para usar, inclusive, essa plaquinha do MSP como um conversor USB serial. Eu mando o código para vocês. Ou então a gente usa a própria placa de programação para fazer isso, que dá para fazer. Mas realmente vai complicar um pouquinho. Mas vamos ver, até a gente chegar lá, acho que vai demorar um pouquinho, tem mais algumas semanas de curso. E aí, quando chegar essa parte, a gente avalia. Mas beleza, gente. Então, conseguimos. Estamos com o FreeRTOS rodando no MSP430. Tentem fazer aí em casa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem aqui no chat. Pode mandar o código que eu dou uma olhada, tem que rodar no meu, manda uma correção ou outra, que a gente vai corrigindo aos poucos. Mas eu acho que os grandes pontos foram tratados nessa aula, e aí só assistir o vídeo talvez resolva grande parte desses problemas. Então, beleza, pessoal. Vejo vocês na quinta-feira, então, para a gente continuar o nosso estudo de sistemas operacionais embarcados. Uma boa semana a todos. Tchau, professor. Boa semana. Boa semana, pessoal. Tchau, professor. Até mais, professor. Valeu. Obrigado. Até mais, galera. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.